Francisco, Olá, Cícero. E aí, tá ouvindo bem? estou ouvindo bem. Começou já, não, né? Ah, vai Pode começar começar. agora, né? Pode começar já. Anunciado. Falta 43 segundos. Muito bem. Que a Karina já deu a ordem, viu? Ah, tá. Agora que... Está vendo aqui o. boa tarde a todos, né? Essa é uma iniciativa da ADUFAL, né? Trata-se de uma série de palestras promovidas durante esse período que nós, do mundo todo, né, estamos vivendo, a pandemia do Covid ou o novo coronavírus. Nossa solidariedade a todos. Hoje temos aqui a presença do amigo, né, o professor da UFAL, o Cícero Albuquerque, né, uma grande liderança no meio universitário e político de Alagoas. E na última eleição ele foi candidato ao Senado pelo PSOL, é historiador e doutor em ciências sociais. Ele tem uma relação ativa com os movimentos sociais e também pesquisa o mundo rural. Tem diversos textos escritos em parceria com outros pesquisadores, artigos científicos, e os seus livros mais conhecidos são Casa, Cana e Poder, de 2009, Imigração e Campesinato em Alagoas, publicada há 2 anos atrás. O assunto da nossa live são as ameaças à democracia, a democracia brasileira, e as formas de resistência. Eu combinei com o Cícero, né, de fazer uma pequena introdução ao assunto e depois a gente iniciaria a conversa a partir da concordância ou discordância dele em relação à minha fala, né? Cícero, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Francisco. Boa tarde aos que já chegaram. Prazer estar com você. Primeiro, agradecer o convite, né? Dizer que é uma alegria estar aqui. E segundo, agradecer a companhia dos demais. Karina, que está mediando esse nosso encontro. E a você, que é uma pessoa que eu tenho carinho, tenho afeto, e você sabe que isso não é missa de corpo presente. Ah, isso é verdade. É recíproca, né? Obrigado. Muito Bem, eu sei que tem muitos professores, né, doutores e eruditos aqui nos ouvindo, né, mas também eu soube que alguns alunos irão participar conosco, né, ontem alguns alunos que são agora professores, né, da gente da UFAL, disseram que tinham convidado alguns alunos, né, aí da rede estadual, dos locais, estão, provavelmente eles também, talvez participem, né, pelo menos ouvindo, não sei se das intervenções. Por isso, fiquem todos à vontade, né, para fazerem intervenções e perguntas, né, quaisquer que sejam, né, porque depois a gente conversa com vocês também, ok? É, então, nós vamos hoje conversar sobre democracia, né? Todo mundo concorda que a democracia é o governo do povo, né? Demos significa povo, né, em grego, e kratos, poder, né? E hoje em dia, quase todo mundo acha que a democracia é a melhor forma de governo, né? Verdade, mas nem sempre foi assim, né? Já quando a democracia surgiu na Grécia Antiga, né, já teve muita gente falando mal, né? No caso, os filósofos Sócrates, Platão, né, diziam que era uma forma de governo em que a elite mais esperta e preparada, né, engabelava o povo, né? E esses cidadãos eram bem preparados pelos sofistas, né, os educadores da época, né, e a multidão, os outros cidadãos, né, menos preparados e tal, eles se deixavam levar, né, por muitos demagogos, né? Depois, na Europa, já na época moderna, né, quando resolveram falar de democracia e criar o Estado moderno, ela foi defendida, por exemplo, como filósofos como Rousseau, né, no contrato social, que cria uma série de conceitos, né, que nós usamos até hoje no direito, né, de vontade geral, poder do povo, etc., né? E Hegel, posteriormente, né, a Rousseau, ele já percebe as falhas no sistema democrático, né, na sua filosofia do direito, é tanto que ele tem uma, uma visão própria, né, em relação a essa questão da participação popular ou geral, né, fazendo com que os segmentos mais importantes da sociedade e determinadas regiões, né, participem, né, do governo. E eu estou colocando essas questões porque depois a gente vai retomar a fala
vocês vão saber por quê. O Marx, ele critica também a democracia, que ele chama de burguesa informal, né? Porque leva em conta a emancipação política e a liberdade dos burgueses, mas não, né, a igualdade e a emancipação humana em geral. O trabalhador é explorado, né, e expoliado todos os dias, e seus direitos não são iguais aos dos seus patrões burgueses. Hoje em dia, nós temos uma nova disputa, né, em torno dos conceitos e dos agentes do processo democrático, porque novos direitos vão surgir, né, e há uma multiplicidade, né, de novos atores sociais, né, minorias, movimentos sociais que lutam para que seus direitos eles sejam reconhecidos, né? Direitos estes que não são apenas igualdade na distribuição de bens sociais, como pensavam os marxistas e tal, né, trabalhadores, mas direito de reconhecimento, né? Que se relaciona ao reconhecimento das suas diferenças, né, multiculturais e enquanto sujeitos do processo democrático, no caso as mulheres, os negros, os índios, os gays, né, etc. Então, alguns autores tratam, em alguns países, né, eu estive no Canadá, uma das cabeças nesse sentido é teve lá também o Zizek, né, que faz uma certa crítica, mas você tem na Europa o Charles Taylor, ou Charles Taylor no Canadá, e na Europa você tem o Axel Honneth, que tem uma visão que leva mais ou menos nesse sentido, né, assim. Mas por que é que eu estou falando tudo isso? Né? Porque o Cícero me deu permissão, né, de fazer essa introdução, mesmo sendo mediador, né, mas a minha intenção ela também é das melhores, né, porque muitas das questões e problemas que estamos passando no Brasil hoje, né, é resultado de todo um processo que leva em conta também essas discussões, né. Os governos petistas, né, eles caíram, né, e são criticados pela direita, né, nós temos uma direita altamente conservadora no país, né, com a participação e o apoio de boa classe da população, porque justamente quis implantar no Brasil, né, uma série de políticas que vão levar em conta, né, os direitos das minorias e a defesa dos direitos humanos. Então, a direita sempre usou a população como discurso moralista, né, de defesa dos valores tradicionais, a religião, a família, heterossexualidade, etc., né? E a população vai acompanhar seus líderes, né? Políticos, pastores, patrões, militares. Então, você imagine, né, toda essa mudança que ocorre, por exemplo, a partir do governo, de alguns do governo do PT, a partir de Lula, tal. A questão, estou agora como presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Eu também sou professor da universidade, colega do Cícero, e eu acompanhei esse processo, né, de desmonte, né, da questão dos direitos humanos pelos novos governos posteriores ao né, em relação aos direitos humanos, porque a população ela segue esse discurso, né, elitista e usado até por alguns pastores e outros, né, que acabam levando a população de uma forma geral, né, em relação a essa questão de um determinado moralismo, né? Então você vê se criticando kit gay, né? Determinados, né? Assim, de uma forma pejorativa a coisa começa a ser usada, né? Então a população vê que tudo é novo, né? Então homossexuais, né? Movimentos populares, né? Todos reivindicando seus direitos, né? Depois eu estou tentando abrir a discussão justamente, Cícero, para ver qual é a Não, sua opinião em relação a tudo isso. Né? Eu estou vendo aqui que você... Não, eu vi porque passou uma pessoa aqui dizendo... tá. Ok. Um outro problema, né? Então, veja, muita gente começa a se espantar, né? Eu tive colegas, eu fiz o curso de Direito depois que tinha feito doutorado numa faculdade privada aqui. Eu tive muitos colegas, né, de sala que eram eleitores de Bolsonaro, alguns eram até pastores, outros militares, né? Imagina. E o pessoal dizia: esse pessoal está aí querendo roubar, né, nossos direitos, querendo se colocar com os direitos dele, como se quisesse substituir os direitos, né, que já existem, de igualdade, né, universais,
impor direitos de diferenças, né, e quisessem apagar esses outros direitos. Assim, é uma coisa que fica mal compreendida na cabeça do pessoal, né? Então, um outro problema, né, em relação, assim, para finalizar, e dar a palavra ao Cícero, né, e saber o que ele acha dessa minha reflexão assim inicial, se ele concorda, se discorda, é o problema da distribuição da riqueza, né? Que também o Lula acaba mexendo um pouco com as elites, né? Porque ele anuncia, inclusive na época, que as riquezas do pré-sal, né, os 10% seriam destinados à educação, né, às questões sociais, né? Então, pense na raiva, né, das elites vassalas, né, que sempre foram vassalas do governo americano, né, por décadas, e agora mais especificamente, né, do governo Trump, com quem, né, vai dividir os lucros que eram, né, sempre lucros das elites com os explorados, né, do país. Eu não sei, Cícero, se você assim, é uma reflexão que eu faço assim muito superficial, introdutória, porque a gente a partir daí iria começar o diálogo mesmo em relação à temática, que seria as ameaças da democracia brasileira e das formas de resistência, né, essas ameaças, e também colocando até algumas questões posteriores, né, se você discorda dessa reflexão, né, o nosso presidente aqui, o professor Jailton Lira, né, está nos saudando, nós saudamos também, né, parabéns a nós palestrantes aqui, mediadores, né, é o presidente da ADUFAL, professor Jailton, boa tarde. Né? Então, Cícero, veja, eu não sei se você concorda com a minha fala, eu peço desculpa por fazer essa visão passando, é muito superficial, né? Porque a gente também não sabe quem é o público, né, até agora no momento, né, quem está participando, mas eu achei que seria necessário para a gente introduzir a discussão, né, em relação à questão do assunto, né, porque existem muitas visões diferentes em relação a essa questão da democracia. Como você estava comentando comigo anteriormente, por exemplo, a nossa entrada aqui, né, na nossa fala, e tinha um colega, por exemplo, nas redes sociais, diz, você vai tratar de um tema, né, relacionado à democracia, o que? Defesa da democracia burguesa. Então, por exemplo, essa é uma visão, né, uma visão. Existem muitas outras visões em relação à questão da democracia, né? Então, eu tentei dar uma visão assim muito superficial e agora a gente pode adentrar na conversa, na discussão, na sua colaboração em relação ao assunto mais especificamente. E aí a gente tenta lembrar, né, algumas das colocações de colegas, de intelectuais, e políticos e outras pessoas a respeito dessa questão. Cícero, seja muito bem-vindo, né, e boa tarde. Perdão pela longa introdução. Não, primeiro, Francisco, dizer para os que chegaram depois do início que essa é uma conversa, na verdade, né? É verdade, é verdade. E nós combinamos de fazê-la assim e assim será, né? E, claro, sim, recebendo a contribuição dos demais, mas participando da vida política deste país e do mundo neste momento histórico tão importante. Entendamos, o debate sobre o jogo democrático que nós vivemos é um debate que corre o mundo. E o episódio da pandemia trouxe esse debate para um patamar, assim, popularizou um debate que já vem se dando num grupo pequeno, digamos assim, de estudiosos, de intelectuais, que é o futuro da democracia no mundo. Talvez nós saiamos da pandemia com uma triste indicação de que o modelo de democracia praticado na China, que, na minha opinião, não é democrático, é um modelo que deve sair fortalecido. O que é que eu estou dizendo? Um Estado autoritário, um Estado dominante de muitas relações, pode estar saindo fortalecido nesse processo de pandemia. Tá, mas isso nos reporta, inevitavelmente, a um debate sobre o que é que nós entendemos por democracia e quais os limites do que nós entendemos também por democracia e do que nós temos por democracia. Eu lembro sempre, Francisco, nessa introdução que você fez, de Aristóteles, falando de justiça e de bens partilháveis e bens participáveis.
não há como você pensar numa sociedade democrática se você não combinar efetivamente o que ele chamava de bens partilháveis, que são os bens materiais, que são os bens que você pode dividir e que é possível falar de forma bastante genérica dessa forma, dos bens participáveis, que são os bens, digamos, de decisão na vida pública, na vida coletiva, da dita democracia que nós vivemos hoje. O Instituto da Democracia que nós temos, com a lógica que nós temos hoje, é um instituto, sem dúvida, extremamente limitado, porque a burguesia nos legou um limite, que é o limite de que a democracia é a participação na vida da sociedade. Tá, precisamos, repito, combinar distribuição de riqueza, justa distribuição de riqueza, com justa participação política. E aí o que nós temos visto é, quando nós tivemos uma melhor distribuição de riqueza, quase nem sempre foi possível combinar com uma maior participação política. A experiência de socialismo real, nos seus limites, é uma experiência que tem que nos ensinar, assim, o que nós herdamos do ponto de vista dos contratualistas, da filosofia contratualista, tá? Da divisão de poderes, da participação na escolha dos governantes, num período determinado de mandato e de revezamento de mandato. São valores com os quais a gente vai precisar lidar, penso eu, e vai precisar aprender a combiná-los. Tá. Efetivamente, isso não significa estar defendendo, como alguns podem entender, o limite burguês de democracia estabelecido. Não, é preciso e é possível ampliá-lo, mas também preciso e é possível considerar que nós não podemos simplesmente abandonar o que foi constituído até então. Tá? Isso é um dado. O outro dado que eu considero fundamental é a gente entender que esse debate que nós estamos fazendo é um debate que não é um debate do estranho, é um debate do cotidiano. E no cotidiano nós vivemos recentemente no Brasil, vivemos recentemente, um perigo muito grande com a destruição, de risco de destruição do poder constituído e das práticas democráticas básicas que nós temos no Brasil. Me permita só uma intervenção, me desculpe, né? Você prefere que eu faça questões depois da sua fala ou eu posso intervir durante a sua fala? Eu tenho medo de atrapalhar o seu raciocínio. Não, deixa eu só concluir uma coisa que você levantou, que eu acho que é importante, que é duas coisas, na verdade. Uma que você fala da experiência petista. Eu chamo a experiência petista, Francisco, de Estado mínimo de direito. Estado mínimo de bem-estar social no Brasil. Nós não temos no Brasil, na América Latina, salvo belas e honrosas exceções, oportunidade do povo exercer o poder, do povo participar do poder, do povo ter acesso maior aos bens que são construídos socialmente e de intervenção na vida do Estado. Tá. A experiência petista, com todos os limites que ela tem, e eu, pessoalmente, digo isso com tranquilidade, porque eu fui militante do PT durante muito tempo e deixei o PT no primeiro ano do primeiro governo Lula. E deixei com a tranquilidade de quem tinha dado uma contribuição, mas que eu não entendia aquilo como limite possível. Acho que o PT bateu no teto muito cedo. Mas o Estado mínimo de bem-estar social construído durante o governo Lula, os governos Lula principalmente, é uma conquista fantástica da sociedade brasileira. E é um dado simples. 18 milhões de pessoas deixaram a pobreza e a miséria absolutas. Portanto, isso não é um dado qualquer. Tá, claro, o Estado não foi um Estado revolucionário, o PT é um partido social-democrata, apenas isso, na minha opinião, mas essa conquista a gente não pode deixar de valorizar. Mas houve um aprofundamento dos mecanismos de participação política e de controle social. São valores fundamentais. Qualquer debate sobre democracia precisa incluir isto, tá? Aqui e no mundo inteiro. Tá? E, por fim, dizer assim, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje nos põe diante de uma questão fundamental. Há um risco, e um risco efetivo, de um golpe político-militar, tá certo? Que desmonte as conquistas sociais mínimas. Ela já vem se dando, esse golpe já vem se dando, com o combate aos direitos trabalhistas, com a destruição de direitos sociais, mas isso pode ficar ainda mais grave. E aí, num momento como este debate sobre os riscos que a democracia corre é um debate que interessa diretamente a cada um de nós. Tá, e aí, só para falar bem breve, Francisco, o Ricardo Moresi e o Jarbas Ribeiro fizeram intervenções, o Ricardo perguntando como combater o governo Bolsonaro no dia a dia. E aí, Moresi,
Carinho Olá, falar com Morese, você. boa tarde. É carinho falar com você. Morese, Cícero, me permita. Boa tarde. Ele apareceu aqui na tela para mim, eu não sei se aparece aí do outro lado, né? Eu estou acompanhando aqui no celular, mas o Ricardo pergunta como a gente pode combater o governo Bolsonaro, né, essa tragédia que nós estamos vivendo. Ricardo, não está fácil, cara, não está fácil, dado o arrefecimento das lutas populares e dado o processo, o próprio momento histórico que a gente vive. Tá. Este eu considero um momento de combate. Há outros, as organizações populares, os movimentos sociais têm feito isso. Tá. Aí o Jarbas pergunta sobre a democracia nos Estados Unidos. Jarbas, o modelo de democracia nos Estados Unidos não é certamente o melhor modelo do mundo. Tá? Assim, não só porque os Estados Unidos têm uma pobreza e uma miséria extraordinária, assim, no sentido negativo da palavra, tá certo? Mas também porque a estrutura política dos Estados Unidos não permite aos pequenos partidos, às organizações sociais, maior intervenção. O governo dos Estados Unidos, como o poder em qualquer democracia burguesa, está nas mãos dos grandes grupos econômicos. Na verdade, é isto. O que a Odebrecht fez, Francisco, quando disse assim, nós financiamos tantos parlamentares, nós financiamos tantas campanhas, é dizer claramente, o Estado da democracia burguesa é refém dos interesses do capital. Quanto a isso, a gente não tem ilusão. Eu disputei a eleição, e disputar a eleição é uma coisa muito curiosa, porque a gente precisa ser propositivo, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de ser verdadeiro. E aí é por isso que a gente faz uma campanha fora do sistema, dizendo assim, não há como criar a ilusão de que a eleição parlamentar ou qualquer outra eleição será uma salvação. É a organização e a mobilização popular que poderão permitir maiores avanços. Caso não tenha, isso não terá como fazer milagre. Ô Cícero, você tocou aí num ponto em relação... Você concluiu a sua fala? Sim. Em relação à questão da China, né, e sair fortalecida, a gente vai por parte, né? Por exemplo, o atual governo, você falou na possibilidade de um possível golpe, né? Uma das coisas muito complicadas do atual governo, e aí eu não entendo o Araújo lá quando faz aquelas declarações de um comunavírus, né? Até eu durante o pós-doutorado eu estava lá no Canadá e apareceu lá o Zizek, né? Que é um marxista, né? Um filósofo que já foi até candidato a presidente lá na Eslovênia, no país dele, e o Zizek escreveu um artigo dizendo que se espantava como é que a pandemia, né, conseguiu mudar, né, as visões dos mais terríveis conservadores, né, capitalistas, né, estados, por exemplo, como os próprios Estados Unidos, que para salvar a população e salvarem a própria pele, né, eles estão investindo aí, fazendo coisas, tirando dinheiro, investindo em determinadas questões de saúde, sem falar da China, né, que é outra parte que a gente pode comentar, né. Então, ele comenta algumas questões lá, e o Araújo, o chanceler lá do Bolsonaro, eu também não entendo a cabeça dessa galera, porque tem o ministro da Educação, né, apagou aqui a tela. Agora que o ministro, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. A minha tela apagou aqui do computador, mas deixa eu ver aqui. Eu acho que... Continue vendo. Sim, eu vou falar enquanto... Tá me vendo, né? Eu acho que só apagou bem. Aí veja o seguinte, os ministros da Educação, minha tela do computador apagou completamente. Os ministros da Educação e o Araújo, lá o chanceler, eles fazem críticas duríssimas à China, e a gente sabe que a China é um dos países, um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, né? E ela tem um poder econômico atualmente muito grande. Você comentou essa questão de que a China vai sair fortalecida, né? Há controvérsias aí de alguns escritores em relação a essa questão, apesar de que ela é a grande produtora, né? E vende para o mundo todo materiais de saúde e uma série de coisas assim de uma forma absurda que outros governos, inclusive capitalistas, não conseguem fazer, né, devido à disciplina, talvez, E aí o celular, eu não estou ouvindo aqui, eu vou ver pelo celular. E aí eles fazem umas críticas assim terríveis, e eu entendo que é uma posição de vassalagem, né, do governo Bolsonaro, totalmente alinhada, né, aos interesses americanos. Mas eu entendo também que é uma política assim
muito, muito, vou até usar o termo muito idiota, né? Não compreende, parece que eles não compreendem muito bem a situação internacional, como ela está, o multipolarismo, toda essa, inclusive, dependência até do Brasil em relação a outros países, como a gente poderia, durante o governo Lula, né, e outros governos, o Brasil teve boas relações com a América do Sul, né, com a China, com outros países, e não de uma total submissão, como, por exemplo, o governo Bolsonaro está tendo em relação aos interesses americanos. Né? Então, eu acho uma coisa muito perigosa o que esse governo está fazendo, né, em relação à nossa soberania, ao povo brasileiro, né? Em um mundo que a gente vive, né, pós-bipolaridade, né, como foi na Guerra Fria, né, onde as economias, né, estão integradas, né, e essa globalização do capital que a gente tem aí, né, a globalização econômica e também de pessoas, de informação, né, uma política no sentido externa, no sentido que o governo Bolsonaro está fazendo, né, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Né? Eu não estou defendendo aqui a China, nenhum desses países, porque a China também é incrível. Né? Ela aumentou o salário dos trabalhadores, seu PIB, sua renda per capita. Em poucos anos, a China fez uma coisa assim incrível, né, do ponto de vista que nenhum outro país foi capaz de fazer, né? Mas também a China está perdendo com a pandemia. Né? Ela está perdendo e ela vai perder muito, né? Todos nós vamos perder, né? Então, enquanto a essa coisa, né? Sim, outra coisa, me permita mais um complemento. Por exemplo, o governo Lula e outros governos anteriores sempre, a gente sabe que o Conselho de Segurança da ONU ele é muito importante para as questões de segurança a nível mundial, né? As questões de soberania, né? Dos diferentes povos. A gente sabe que a gente tem uma Assembleia da ONU que tem 197, me parece, membros, né, na Assembleia, mas que o Conselho de Segurança tem um revezamento lá, e só 5 países mais poderosos do mundo foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a China estão entre eles, né, que tomam as decisões a nível internacional de segurança muito importantes, né? E só ele tem poder de veto, de invadir países, né? Que eles chamam, tem um nome muito bonito para isso, né? Que os Estados Unidos chamou de intervenção, né? Para entrar no país, tomar as riquezas, né? E muitas vezes dizer que estão retirando ditadores, né? Os Estados Unidos colocou ditadores em muitos lugares quando é conivente, né? Derrubou um governo democrático, colocou Pinochet, por exemplo, no Chile, vários outros locais. Mas quando é do interesse dele, ele derruba, seja lá quem for. E veja, e o Lula e outros governos tentaram um assento no Conselho de Segurança da ONU, né? E é muito importante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da política internacional do Brasil, nas relações internacionais. E esse governo eu acho incrível, né? A submissão, a vassalagem em relação aos interesses americanos, né? Porque o Brasil deve ter boas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem o maior poder bélico do mundo, né? A União Soviética ainda tem 7 mil e tantas ogivas, né? Um pouco a mais do que os 6 mil que os Estados Unidos têm. Mas o poder bélico americano, né, e vamos falar de realismo político, né, de interesses de povos, né, que como os Estados Unidos se comportam democraticamente, né, porque aquilo eu acho que também é uma aristocracia, né, não é uma democracia, né, um governo para os ricos e os povos se beneficiam porque é o país mais rico. Então eles agem com um interesse democrático, né, internamente, mas eles agem como um império a nível internacional, né, trucidando, passando por cima de quem se colocar contra os interesses dele. Essa política e essa visão de submissão... Você não coloca aqui mais, não, senão eu não dou conta, aí eu fico correndo para responder. Então, veja, eu estou acabando fazendo uma fala muito... Eu não sei se você concorda com a minha argumentação,
Me desculpe, eu, quando começa a falar... Não, é porque depois eu fico querendo responder tudo e não respondo nada. Mas veja o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, né, em relação a essa questão, porque para defender o interesse soberano, né, você não precisa ser um vassalo, né? Não precisa se colocar contra todos os inimigos dos Estados Unidos, o Irã, a China, a Rússia, seja lá a Coreia do Norte, está entendendo? Como os Estados do Brasil vai acabar, né, e ainda não entrou em maus lençóis, né, por pura sorte, né, o povo brasileiro é um povo amigável, pacífico. Outra coisa é esse governo que está aí, né? Está entendendo? Tá, eu diria a você de cara o seguinte: eu e você, a gente vem de formação de igreja, e na Bíblia tem uma expressão que diz assim: ninguém serve a dois senhores. Capitalismo mundial, mesmo quando o debate está dentro do campo do capitalismo, e é assim que eu penso a China, na minha opinião, é o capitalismo de Estado, e é uma anomalia dentro daquilo que a gente vinha estudando e daquilo que a gente sempre pensou que poderia ser a China, mas o capitalismo mundial não permite servir a dois senhores. E Roma e Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a principal potência econômica do mundo e como a nova Roma do mundo. E, lógico, tratou e trata cotidianamente de fazer garantias do seu domínio e do seu poder. Tá? Dito isto, eu acho que é importante entender o seguinte: o governo Bolsonaro é mais um governo, apenas mais um, dos governos que servem ao império, que é o primeiro império, é o império do capital, tá? Em primeiro lugar. O segundo império é o império do capital de economia central. Os Estados Unidos representaram durante centenas de anos, ou dezenas de décadas, 3, 4 décadas, exatamente isso com absoluta hegemonia. A polarização, a Guerra Fria, deu aos Estados Unidos um controle maior sobre uma parte do mundo. Tá. Acontece hoje uma coisa muito curiosa, e esse debate que a gente está assistindo sobre a China no Brasil é um debate muito, muito importante que a gente aborde, porque é um debate que está nos dando, no cotidiano, um monte de assuntos, né? Assim, primeiro, a China é candidatíssima, e não é mais uma promessa, é uma realidade, de grande potência mundial. E a China age igualmente age os Estados Unidos em defesa de espaços, defesa do território e defesa de seus lucros, de seus interesses. Há um agravante com a questão da China. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Manter e alimentar uma população tão grande é um desafio imenso para a China e para qualquer um seria. Tá. Por exemplo, quando a China expande o seu capital, e você encontra, eu aqui me permito um exemplo, uma vez me pediram para comprar, eu fazia parte de um grupo de pessoas que faziam caminhadas, e algumas dessas caminhadas noturnas, para comprar uma lanterna aí na Praça Deodoro. Será que tem um chinês aí na Praça Deodoro que vende lanternas boas por um bom preço? E aí eu nunca mais tinha ido ao centro para fazer compra desse tipo, e quando cheguei lá, perguntei a uma pessoa lá, de uma loja assim, qual é a loja do chinês? Eu disse, qual chinês? Porque está cheio de chinês. Os chineses expandiram não só do ponto de vista de capital, mas do ponto de vista de população do mundo inteiro. A China é a grande ameaça de potência mundial. Os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia. Há um filme muito curioso chamado Indústria Americana. Acho eu concordo com você. E é assim, o capital chinês invade, o capital chinês ocupa parcelas cada vez maiores da economia mundial, em detrimento dos Estados Unidos. A China cresceu 6, 7%, durante 1 década e meia, 2 décadas. Os Estados Unidos não conseguem acompanhar. E a China, que vendia bugiganga, hoje vende tecnologia. Portanto, nós não estamos falando de um fenômeno apenas temporário. É um fato dado e é um fato que deve caminhar no futuro. Lógico que isso tem impactos e isso mexe com as elites locais. As elites brasileiras e o governo Bolsonaro, que é alinhado com o governo chinês, com o governo americano, está em crise. Vou dar um dado. Se os Estados Unidos não tivessem hoje a presença da China, a solidariedade da China e da União Soviética à Venezuela, os Estados Unidos já teriam invadido a Venezuela e feito o que bem entendesse. Não fizeram porque respeitam 2 outras potências que têm interesses, não são povos solidários. Nós não estamos falando... A China e a Rússia, não é isso? Exatamente. Nós estamos falando da China e a Rússia. Eu falei União Soviética, foi
Estou desatualizado, estou antigo. Não é uma questão de solidariedade, de respeito e autonomia dos povos. São interesses de capital. E aí isso é fundamental. Quando a China e quando os Estados Unidos compram terras no Brasil, eles estão disputando território, estão espalhando seu capital e garantindo seus capitais. Portanto, é o capitalismo mundial, na sua lógica destrutiva e opressiva, que se espalha pelo mundo inteiro como nunca antes. Portanto, eu não vejo que nós tenhamos que ficar discutindo qual é o nosso lado, China ou Estados Unidos. Tá, não vejo isso. Eu acho que os dois representam a mesma coisa. No final, mas Cícero, me permita. Me permita só. Mas eu também... você está me ouvindo? Porque eu estou com um problema aqui na tela. Estou ouvindo bem. Eu estou com o celular aqui na mão, mas o meu computador apagou a tela, mas eu estou conseguindo falar me vendo aqui no celular. Estamos vendo. Mas você concorda comigo assim? Quando eu fiz essa colocação, não é que eu acho que o Brasil deve ficar do lado da China ou dos Estados Unidos. Mas eu não entendi que você tenha dito isso não, viu? Fique tranquilo. Viu? Tá certo, né? Na verdade, ele tem que ter boas relações com todos os povos, até porque o Brasil é um país, comparado a esses países, a Rússia, a China, os Estados Unidos, né? O Brasil é uma baratinha, né? Assim, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, né? Assim, então ele tem que ter boas relações com todos eles, né? Desculpa a minha... Mas entenda o seguinte, o Brasil, apesar de não ser uma potência como Estados Unidos e China, por exemplo, ou Rússia, o Brasil tem hoje recursos e tem hoje bens e produz alimentos e produz para o mundo inteiro. E o Brasil é uma peça estratégica, o que nos falta é entender um lugar no mundo. Aí tem questões aqui que eu penso... Mas ele não tem poder de fogo, né? Não, na hora H. Na hora vamos ver quem tem uma indústria de armas, quem tem um exército potente, tem uma força maior, lógico, não é só de capital, é de capital e poder militar. E poder militar está associado ao capital historicamente, com exceção do Japão, que não tomou esse rumo devidamente como os outros, mas tá, vamos soltar... Tem questões aqui que eu queria mexer com elas. Tem o Claudemir, o querido Claudemir, que é professor lá. Também, o Gêner e a Sandra, nossa Isso, Gêner, Sandra, Claudemir. Eu estou fazendo, Karina, aqui umas questões. Enquanto o Francisco fala, eu vou pegando. O Claudemir levanta uma questão que é curiosa, que é as linhas gerais e pilares de resistência. Claudemir, essa é uma questão fundamental. Hoje nós estamos, a esquerda brasileira, e eu até amplio, digo, o campo progressista, e os movimentos sociais estão lutando desesperadamente para encontrarem a linha, o curso. Tá? E eu penso que duas questões são fundamentais nesse momento. A primeira é a defesa da democracia e das instituições ditas burguesas. Neste instante, não há como não defendê-las. Tá? É preciso defender o Congresso, é preciso defender... Veja que miséria nós estamos tendo que reconhecer. Defender aquele Congresso, o mesmo Congresso que deu o golpe na Dilma, que o Bolsonaro estava lá. Nós temos o dever de fazer essa defesa. Nós temos o dever de defender o Supremo, não as figuras de fulano, beltrano e ciclano, não, nós queremos outro Supremo, nós queremos outro Congresso, mas para que nós tenhamos outro Supremo e outro Congresso, nós precisamos defendê-los nesse instante. Não é defender o Maia, não é defender o Gilmar, não é defender o Toffoli, é defender a instituição, tá? A normalidade democrática, o dito Estado democrático do direito. Essa é uma linha que está posta para a gente hoje e é fundamental. E é uma linha através da qual nós vamos dialogar com os setores mais amplos da sociedade, inclusive. A outra é a defesa dos direitos sociais e das conquistas trabalhistas com toda a força. Não podemos abdicar desse direito. Terceira questão que eu considero fundamental hoje é a defesa da democratização dos meios de comunicação. Tá? Não significa a defesa da Globo, significa outra coisa. Significa que nós não podemos permitir o simples ataque à liberdade de expressão. Veja, a defesa da liberdade de expressão e a democratização dos meios de comunicação não significa a defesa das grandes empresas de comunicação, que são todas movidas pela mesma lógica, que é a lógica da burguesia. Nós sabemos, quando eu era jovem, e eu sou mais velho do que o Francisco, pelo menos uns 10 anos, tá certo? Nós dizíamos assim, a Globo faz você de bobo. Não mudou. Tá? Portanto, nós estamos fazendo um debate fundamental na sociedade hoje. Repito, defesa da democracia, defesa da normalidade democrática do Estado de Direito, defesa dos direitos das conquistas trabalhistas.
dos direitos sociais das conquistas trabalhistas e defesa da liberdade de expressão e dos direitos sociais politicamente garantidos. Portanto, essa é uma coisa. A outra coisa, Gênia, é quando a gente fala do bipartidarismo americano. Há mais de 2 partidos, na verdade, mas há 2 grandes partidos, o problema é que o limite da democracia burguesa norte-americana vem nos pautando. Durante 2 décadas, praticamente, PT e PSDB buscaram a polarização que se dá na sociedade norte-americana. O PT representando os democratas e o PSDB mais próximo do que aparece para o mundo como republicano. Tá, esse negócio não nos levou a um bom lugar. Porque na hora que nós perdemos essa polarização, que era uma polarização razoável dentro dos limites da tradição política brasileira, surge a extrema-direita e nós temos hoje um governo de extrema-direita. Essa fala, querido Francisco, do ministro do Araújo, do ministro da Educação e de outros, que são uns idiotas completos, nós estamos diante de idiotas completos, mas são idiotas que dizem o que a extrema-direita vem dizendo. O que nós estamos vivendo no Brasil é um fenômeno correlato ao que acontece nos Estados Unidos com Trump, ao que acontece na Itália, ao que acontece em Portugal. No mundo inteiro, a extrema-direita ganhou espaço, e no mundo inteiro a extrema-direita faz um combate violentíssimo como nunca fez. Quem tem hoje a iniciativa, quem tem hoje a militância mais aguerrida não é a esquerda, por incrível que pareça no Brasil. Quem tem a militância mais aguerrida é a extrema-direita. E nós precisamos reagir a isto, sob pena de vivermos aquilo que o poema do Brecht diz. Na primeira noite nós dissemos, na segunda noite chega o momento que eles tomaram espaço. A queda de Moro, Sandra, e aí eu dialogo com Sandra, que é uma querida, Sandra Lira. A queda de Moro, Sandra, é um enfraquecimento do governo Bolsonaro no primeiro momento. Tá? É uma vitória do campo progressista e daqueles que defendem valores éticos e morais. Porque Moro é um escroque, Moro é uma fraude histórica, Moro é um juiz vendido, na pior expressão. Quando o CSA ganha do CRB, que o juiz favoreceu o CSA, e eu sou azulino, eu tenho vergonha. Isso quase nunca acontece, é sempre o contrário. Tá? Mas, digamos, quando o juiz de um jogo de futebol rouba, nós ficamos indignados. Agora, o Moro cumpriu o papel horroroso de montar uma farsa, de conduzir uma farsa com a anuência e com o apoio dos meios de comunicação, do grande capital internacional, que viam na vitória do PT, e viam na segunda vitória do PT, na continuidade do governo do PT, uma ameaça aos privilégios de classe. E aí nós estamos no Brasil, que é um país que praticamente, o Gessé de Souza nos ajuda a entender isso, que praticamente não rompeu com a tradição escravocrata. Tá, penso que as questões, eu vou olhar de novo, mas vamos lá, Francisco. Veja, nós temos outras questões aqui. Teco, né? Nosso amigo Teco. Quais os limites, Cícero, das lutas na e através da democracia burguesa? Mas dentro desses limites, quais as possibilidades de avançar para uma luta mais ampla? Tá, Teco, neste momento histórico, veja que coisa curiosa. Nós temos as condições objetivas para fazer uma grande revolução. A humanidade produz alimento e energia suficientes para abastecer quase o triplo do que somos. O que nós não temos são as condições subjetivas. E as condições subjetivas são condições que são construídas no cotidiano e são construídas no combate e na luta de classes do cotidiano. A correlação de forças hoje dada no Brasil e no mundo, praticamente, não é uma correlação de forças favorável a grandes avanços. O que nós estamos chamando de resistência é um limite muito grave. Esses dias eu vi muito sério, ouvi o Freixo dizendo assim, nós não podemos continuar falando de resistência, nós temos que ir para cima. Tá, o momento é de ir para cima, sob pena da gente não garantir o que temos. Agora, os limites hoje são grandes, nós não temos grandes perspectivas no curto espaço de tempo. Nós estamos lutando para manter. Nós estamos lutando para manter conquistas. Veja, Francisco, e Teto e demais. Antes da queda da Dilma, nós falávamos em redução da carga horária de trabalho de 40 para 40 horas. Antes da queda da Dilma, nós falávamos em distribuir os recursos do pré-sal, 75% de investimento na educação, 25% de investimento na saúde. Hoje, nós estamos vivendo uma situação de absoluta destruição de direitos, de absoluta exagero lógico, de grave destruição de direitos trabalhistas. Hoje nós estamos vivendo uma situação que a Petrobras e o pré-sal são
fatiados, rateados com o grande capital internacional, inclusive chinês, capital chinês entrando com tudo, tá? E nada disso se reverte em benefício para a classe trabalhadora e para o conjunto do povo brasileiro. Portanto, assim, os limites são dados, mas as possibilidades também existem. Garantir um Estado mais distributivo, garantir uma democracia mais participativa, aprimorar mecanismos de democracia direta, de controle social, são coisas hoje fundamentais. A gente não pode dizer assim, é o simples debate de defesa da democracia burguesa. Chega a ser estúpido dizer dessa forma. Tá? O que está em jogo é muito maior. Nós corremos o risco de ver a lógica da ditadura militar imposta ao Brasil de novo e caindo sobre a cabeça de cada um de nós. Tá? A universidade, Francisco, por exemplo, eu e você que estamos na universidade, é alvo imediato disso. Tá? Mas nós não estamos preocupados conosco, porque, além de nós, existe uma população inteira. A desigualdade social no Brasil cresce nos últimos anos. Desde 2012, 2013, que a desigualdade social no Brasil só cresce quando deveria ser o oposto e vinha sendo o oposto. E quando a gente fala em crescimento de desigualdade, nós estamos falando de crescimento de desigualdade, de pobreza e miséria. Os pobres, os negros, a juventude de periferia estão sendo massacrados como nunca foram na história desse país. E os nossos mecanismos de defesa, os nossos mecanismos de combate são pequenos. Eu vou dar um exemplo para você. Nos anos 90 e começo dos anos 2000, nós tínhamos no Brasil o Fórum Permanente contra a Violência, que era uma organização da sociedade civil que denunciava os casos de violência. Hoje, falar numa instituição como essa, Francisco, para você que está no Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu fico feliz com essa notícia, tá? É uma coisa que a gente não consegue perceber, porque a realidade se fechou de tal ordem que nós estamos jogando na defesa. Tá? A impressão que eu tenho é que o campo progressista se comporta hoje como o Brasil quando levou o 7-1 da Alemanha. Quando levou o primeiro, quando levou o segundo, quando levou o terceiro, nós ficamos de tal forma atordoados que nós não conseguimos emplacar um contra-ataque, nós não conseguimos fazer o combate devido. É preciso que a gente supere isso. Me pergunte como, magicamente, eu não sei, mas entendo que nós estamos enquadrados e nós precisamos reagir. Cícero, temos outra... temos outra questão aqui do Gêner, né? Em relação à questão ainda lá do ministro, né, que não seja o caso de se inferir que ele acha que ser professor universitário é um mero bico, né? Isso é relevante e muito grave, vocês não acham? Olha, meu, Gêner, querido, com todo o meu respeito por você, infelizmente essa é uma visão que você tem fora da universidade, entendeu? E o achatamento salarial, e o agravamento das condições de trabalho, e a falta de investimento na universidade, são coisas que nos preocupam, porque a desigualdade social não é só uma desigualdade de acesso às riquezas materiais, de acesso também às riquezas culturais. Tá? Assim, nós vivemos numa sociedade, a de Alagoas, que 5% dos alagoanos que votam têm curso superior. Há um monopólio da riqueza, um monopólio do poder, e alguns de nós, né, não sou eu, nem é você, nem é Francisco, mas tem outros que pensam que porque passaram da média de 2, 3 salários mínimos, são parte dessa elite local. O domínio que as classes dominantes têm sobre o nosso povo tem a cumplicidade de muitos colegas nossos da universidade, da academia e da intelectualidade alagoana e brasileira. Essa é uma questão que também quero colocar. Mas, assim, a universidade não é o nosso meio de vida, a universidade é a nossa escolha, é o nosso mistério, é a nossa razão, é o motivo da nossa vocação, é lá que nós nos realizamos enquanto pessoas, enquanto acadêmicos, enquanto intelectuais. A defesa da universidade não permite que alguns tratem a universidade como bico. E aí também, sejamos sinceros, isso é muito duro ter que reconhecer, alguns de nós tratam a universidade como bico. Tá? Infelizmente. Mais outra pergunta. Tem uma pergunta aqui da Francisco. Claudemir, a violência do agronegócio nesse momento no campo, o debate da reforma agrária, da produção de alimentos, a questão agrária seria também um dos pilares. Né? O Francisco, eu, Claudemir e um grupo de pesquisadores aqui em Alagoas, estamos empenhados em discutir não só a questão da reforma agrária, a questão agrária de forma mais ampla, mas também discutir o acesso à possibilidade de construir
uma sociedade com acesso a alimentos e alimentos saudáveis. Nós, durante muito tempo, falamos de distribuição de alimentos e de acesso a maior... Esses dias eu estou vasculhando os documentos aqui e encontrei o documento do Fome Zero. E é um documento importantíssimo, porque é um documento que, pela primeira vez, o Estado brasileiro assume para si esse debate. Tá? É um governo, na verdade, um governo brasileiro, não um Estado. O governo brasileiro assume para si esse debate, um governo. Tá? Mas dizer assim, nós não estamos falando mais de comida, de acesso à comida, nós estamos falando de acesso à comida e de acesso à alimentação saudável, a garantia de acesso a alimentos e a garantia de acesso a alimentos saudáveis é um debate fundamental que a gente tem que travar na sociedade. A democratização do acesso à terra é um primeiro passo. A injustiça, eu digo sempre assim, a injustiça e a desigualdade no Brasil começa na terra, no processo de colonização. E na terra, a injustiça e a exploração criam raízes profundas. As oligarquias que hoje dominam o estado de Alagoas e as classes dominantes que dominam o estado brasileiro agem para garantir os privilégios de uma minoria que historicamente esteve no controle da sociedade, porque esteve no controle da terra, porque esteve no controle das riquezas fundamentais que esse país tem. Esse é um debate fundamental. A Francisca perguntava sobre o esfacelamento da esquerda. Francisca, a esquerda brasileira, como a esquerda quase toda no mundo, ela tem, não há uma esquerda, há esquerdas, tá? No plural. Tá? Eu estava lendo esses dias, relendo um artigo um textinho pequeno da Ribeiro, de um livro chamado Gentilidades, que ele fala gentilidades. Ele fala do Salvador Allende e de uma esquerda desvairada, tá? Assim, nós temos no Brasil hoje um problema na esquerda que vai para além de uma esquerda desvairada, que é uma esquerda que descola da realidade. Nós temos um mal que nos persegue, que persegue a direita e que é reproduzido na esquerda, que são as estrelas, que são as graves personalidades, que são as figuras que pensam que estão acima das organizações da luta do povo e que não têm a humildade. E aí isso não vale só para o Lula, isso não vale só para o Ciro, isso não vale para Alagoas, vale para todas as grandes lideranças políticas de esquerda nesse instante hoje, de tal ordem que não tem duas no mesmo partido, e essa é uma coisa que a gente precisa discutir e aprofundar. Neste momento na história brasileira, a gente precisa formar, e eu não estou falando de frente com Dória, não estou falando de frente com Witzel, eu não estou falando dessa gente, não, essa é outra gente. Tá? No campo progressista, é uma grande unidade que nos diga assim, precisamos combater o risco de golpe e combater o retrocesso que o bolsonarismo representa, não só para os direitos e para as conquistas sociais, mas para a democracia e para a saúde mental de todos nós. Porque a loucura deles nos contamina, porque nós temos que responder a eles permanentemente. E nós estamos todos aqui adoecendo, porque não há como você conviver com um cara que fala de comunavírus. Como é que você não responde a um idiota como esse? Não há como você não conviver, não responder a um sujeito que diz que... Estão derrubando a casa. Há um sujeito que diz que a universidade nós plantamos maconha e sintetizamos drogas. Nós estamos vivendo um combate louco. E se a gente não quiser enlouquecer também, a gente tem que vencê-los e derrotá-los. Tirar o Bolsonaro do poder hoje é parte de uma estratégia de garantir avanços civilizatórios no Brasil, e não retrocessos. Cícero, você falando em relação ao governo Bolsonaro, enquanto não aparece aqui... apareceu uma pergunta aqui da Francisca. Eu pensei que tinha respondido, já respondi, Francisco. Essa já foi, Karine. Foi. Veja o seguinte, enquanto aparece outra questão, eu gostaria de colocar uma questão, né, em relação ainda, além dos evangélicos, né, dos militares, de todo esse pessoal. Você falando aí em direitos humanos, né, eu lembrei da questão da Comissão da Verdade, né? E daí o interesse, né, também dos militares em colocar Bolsonaro, né, numa época em que a Dilma, o pessoal do PT, estava querendo que fossem investigados os crimes durante a ditadura militar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu estou sem... Deixa eu pegar aqui o celular, porque eu estou sem a tela, sem estar apagada. Aí veja o seguinte, em relação à questão do Estado brasileiro, tem um filósofo brasileiro que eu acho um autor importante, que é o
Vladimir Safatler, né? Sim. Ele é um cara que tem boas reflexões, né? E ele disse que o Estado brasileiro é um né? Necroestado, né? Assim, é um Estado voltado para a questão da morte, né? Então, você fala de democracia, a gente está falando aqui de democracia, mas que, na verdade, a democracia ainda não foi criada no Brasil, né? Eu não acho ele muito radical nesse sentido, porque ele coloca uma série, e nesse sentido, em algum aspecto, eu concordo com ele. Veja, uma vez eu conversando com o Tácito Yuri, que é professor aqui de Direito, eu dei Queridíssimo, umas queridíssimo. palestras, um cara que gosto muito, e ele me contando um caso de que ele defendeu aí uns garotos que foram assassinados pela polícia no interior, e disseram que os garotos eram marginais e tal, e tal. Depois se descobriu que os meninos, eles não se davam bem com os filhos dos policiais e eles executaram, né? Aí o Vladimir coloca a situação de outros casos no Rio de Janeiro, ele também é dos direitos humanos lá, e ele coloca o caso de um cara que levou, segundo as estatísticas oficiais, parece que foi 57 tiros, né? Mas depois ele, que era dos direitos humanos, ele teve acesso lá ao caso, o cara levou mais de 200 tiros, foi 257. E outro caso também, né, de policiais e exército, que pegaram 17 indivíduos lá na favela, levaram para uma casa, enquanto a população da comunidade ouvia os gritos, eles torturavam o cara e depois mataram os caras com faca, né? Imagina, a faca. E jogaram os corpos no carro, depois tudo embrulhado, né? Então ele diz, olha, o Estado brasileiro é um necroestado, né? Assim, na verdade, a gente fala em democracia aqui, existiu democracia, que a gente saiu do período de uma ditadura militar, né? E a gente tem um processo de redemocratização, mas também eu lembro de outros autores que falam que os juízes aqui no Brasil, o poder judiciário ainda é o mesmo, né? Da ditadura, continua, né, as articulações, ninguém aqui foi condenado, né? A redemocratização foi muito tranquila, né? Então foi um pacto assim para calar a boca de todo mundo, né? Entendeu? Então Sim. ele fala que a gente vive, na verdade, uma ilusão, porque a democracia ainda precisa ser criada no Brasil. O que é que você acha dessa postura e de algumas posturas bem assim radicais no sentido de que não se tem que negociar, né, com essa burguesia? Eu tenho lido Fazer uma... Vladimir, Francisco, eu tenho lido Vladimir, inclusive estou com o livro dele ali sobre a questão dos afetos, eu ando muito ligado nisso, dizer assim, não, quando a gente diz que a democracia, quando ele diz que a democracia não foi instituída no Brasil, porque o que a gente tem como sociedade brasileira é uma coisa muito perversa, a desigualdade social no Brasil, dos bens participáveis, dos bens partilháveis, a desigualdade social no Brasil é um escândalo histórico. Tá? O massacre que os pobres, que os negros, que os índios sofrem historicamente no Brasil é uma outra coisa. Nós convivemos com isso no dia a dia e nós nos assustamos, às vezes, quem tem ainda um valor ético mantido se assusta com isso, porque chega um momento que a gente convive, assim, eu pergunto sempre aos meus alunos, vocês sabem quantas pessoas foram assassinadas no Brasil, em Alagoas, nos últimos tempos? Ninguém sabe, a gente só sabe quando é um dos nossos, mas são centenas de alagoanos mortos, e nós nos acostumamos a conviver com isso, e nós nos acostumamos a conviver com isso no Brasil, e nós temos nos erguido contra isso, mas nós somos uma minoria. Importante entender. Sandra, querida, quando você fala dessa perversão que o bolsonarismo representa, essa perversão que o bolsonarismo representa é uma perversão que esteve entre nós e que está entre nós, posta, em que o Bolsonaro deu voz. Ele é a expressão, ele não é o inventor disso corretamente, você entende isso. Ele é a expressão disso. Nunca antes na história do Brasil, um sujeito foi eleito com o voto popular e atuou de forma tão grave, de forma tão forte, contra os interesses populares. E de onde vem essa força do Bolsonaro? Vem de uma perversão típica da nossa elite brasileira, e aí quem leu Gilberto Freire vai entender isso bem, tá? Dessa violência
dessa violência pervertida que eles alimentam, tá certo? E nós estamos falando de um autor conservador, nós não estamos falando de um autor revolucionário, pelo contrário. Portanto, a gente precisa dizer isso. E isso que nos choca é que quando a polícia representa isso, e a representação disso pelas forças policiais é antiga, mas quando a gente encontra no grupo evangélico, e quando a gente encontra, Francisco, entre católicos, os católicos mais tradicionais, assim, a anuência e a cumplicidade com o que Bolsonaro representa, nos assusta e nos preocupa profundamente. E mais, quando isso se diz nas nossas famílias, dentro das nossas casas, que é a perversão completa do valor da vida. O Bolsonaro foi eleito defendendo a tortura, defendendo o torturador, falando mal de negro, falando mal de pobre, falando mal de índio, desprezando mulher, e foi eleito com voto de gente que a gente até então tinha como bacana. Alguns, vários, como eu perdi, se é que eu posso dizer assim, um monte de amigos. Eu todo dia tiro das minhas redes sociais pessoas que eu tinha como amigas, algumas não mais do que virtuais, que declaram apoio a esse projeto de morte que está no poder hoje no Brasil. Quem são as forças de resistência? Nós precisamos encontrar, e nós precisamos, como estamos aqui, nós somos nesse momento 42, extraordinariamente 42. Quem somos nós? Nós precisamos nos dar as mãos. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos defender, nós precisamos nos proteger, porque nós estamos sob risco. Isso não é para nos acovardar, isso não é para nos amedrontar, isso é para nos animar. Nós existimos e nós precisamos voltar a fazer uma coisa que nós fizemos antes, militância. Francisco, meus queridos, minhas queridas que estão aqui, eu aprendi a falar em sociedade justa, sociedade fraterna, no ambiente da igreja. Eu venho do movimento da igreja. Quando eu cheguei no partido político, quando eu cheguei na academia, quando eu cheguei na universidade, eu já cheguei com valores construídos lá. Estes valores precisam ser defendidos. Alguns de nós têm um filósofo francês chamado Alain Cayet, que ele escreveu há um tempo atrás um livro chamado A Demissão dos Intelectuais. E a demissão dos intelectuais é uma coisa gravíssima, porque é o acovardamento diante da realidade. Mas eu não estou falando de um mundo de intelectuais, eu penso que as pessoas que não vivem na academia, as pessoas que não leem os livros que nós lemos, as pessoas que não discutem o que nós discutimos, também precisam ser chamadas, porque nós não podemos perder esse combate no meio do povo. Nós estamos defendendo uma sociedade justa, fraterna, solidária. Quem está defendendo um projeto de morte precisa ser combatido, e com a veemência que a gente puder combater, porque é um momento desesperador, não para perder a esperança, mas para se erguer diante do que está acontecendo. Cícero, me permita... Eu tenho uma última pergunta aqui. Você sabe que eu estou com um problema aqui com a tela do meu computador e a qualquer momento a gente tem um tempo estabelecido de 1 hora e depois a conexão cai, né? Você está ouvindo direitinho, né? E tem uma Rapaz, eu vou lhe tranquilizar, eu estou lhe ouvindo, estou lhe vendo, e você, como sempre, está muito bonito, Francisco. Parabéns. Obrigado. Você sabe que você é um grande amigo, que eu tenho muita consideração, respeito. A recíproca é verdadeira. Nós participamos de concursos, nós já tomamos cervejinha juntos, é um grande amigo. Não vamos dizer tudo que já fizemos por aí, não, Francisco, porque senão vai ficar... Então, veja o seguinte, olha, foi me mandada aqui uma última pergunta, que o pessoal está insistindo muito que ela seja respondida, porque ela tem muito a ver com a questão do sindicato, está entendendo? E aí eles estão insistindo, inclusive aqui no celular, que seria devido à questão do tempo. A gente pede desculpa ao Gênero e outras pessoas que ainda colocaram outras perguntas, né? Mas seria o seguinte, a questão, né? Quão importantes são as entidades sindicais, né? Como forma de resistência a regimes autoritários e a retirada dos direitos dos trabalhadores. Seria essa a última pergunta. Questão a você, devido ao tempo, né? A gente pede desculpa, como eu já coloquei ao Gênero e outros colegas, né, que estão aí ainda colocando questões e perguntas, né? Veja só, o Francisco, apesar de você ter dito ao Gênero, eu estou muito interessado, tenho dito assim, eu sou um vermelho-verde, um degradê, tá? Assim, entendo que nós precisamos discutir no mundo hoje o equilíbrio ambiental, não um discurso de verde, mas um discurso assim, de que é preciso garantir a vida a todos os seres e a todas as formas de vida. Nesse instante, a crise da saúde pública é fundamentalmente uma crise ambiental.
tá? Que passa por uma crise de desigualdade social e de injustiça. E aí, Francisco, veja que papel nós estamos cumprindo e quem está promovendo esse evento e esse momento é o nosso sindicato. E eu sou sindicalizado e eu sou uma pessoa que entende que o movimento sindical cumpre um papel fundamental, sei dos limites e das dificuldades que o movimento sindical tem, sei das nossas dificuldades, inclusive, de dar cor em assembleia, mas esse é um debate que nós temos que aprofundar. Os sindicatos sempre cumpriram um papel fundamental, não apenas de defesa dos interesses das categorias e da classe trabalhadora, mas do conjunto da sociedade. E aí, quando nós pautamos pelo sindicato um debate sobre democracia, é porque a gente está tendo a consciência, a clareza e a responsabilidade de que a vida do movimento sindical passa pela vida de uma sociedade justa, democrática e verdadeiramente participativa. Portanto, nós não estamos, e aí nós efetivamente não estamos brigando apenas por mais salário ou por melhores condições de trabalho. Nós estamos brigando por mais salário, por melhores condições de trabalho e, fundamentalmente, por uma sociedade mais justa. Porque do que vale a gente ganhar melhor, do que vale a gente viver melhor, do que vale a gente ter condições melhores de trabalho se a gente viver numa sociedade injusta e desigual, e uma sociedade com essa violência que nós temos no Brasil hoje. Portanto, eu quero, para encerrar, e dizer assim, o Ana, viva o MEB, porque venho do MEB também, entendeu? Tenho um orgulho danado do movimento de educação de base. Dizer assim, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria dizer assim, nós estamos vivendo um momento histórico, é triste dizer isso, mas é importante, nós estamos vivendo um momento histórico muito difícil, mas nós estamos construindo uma resistência e uma sabedoria que vai nos ajudar a vencer essa situação e a chegar do lado de fora dessa história com uma experiência maior. Eu queria, Francisco, para encerrar, muito rapidamente, eu estou lendo esses dias, e lendo porque a gente precisa ler mais, estou lendo quando a coisa aperta, quando a gente precisa de um escape, eu estou indo no Eduardo Galeano, e tem um livro bacana dele, um livro delicioso, chamado O Livro dos Abraços. E tem uma passagemzinha aqui do Livro dos Abraços que diz assim, um homem da aldeia de Necoá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana, e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. E fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento. E existe gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam. Mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Que sejamos um fogo que ilumine e que faça referência. Mas ele esqueceu de falar aqui do fogo morto. Nesse instante, o Bolsonaro é para a sociedade brasileira um fogo morto. Grande abraço. Cícero, devido ao tempo, né, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez, né? Assim, é uma grande honra para mim, não só o fato de você que é um grande amigo, né, mas pela sua presença aqui nesse momento, né, nessa ação que a Dufal está realizando, né, com a comunidade de uma forma geral, né? Nós tivemos muitas participações, né? Eu agradeço muito a você pela presença aqui, né, pela live, pela participação, e também a todas as pessoas que estiveram, né, aqui conosco nessa tarde, né, discutindo, todas as pessoas que participaram da live. Né? Um grande abraço, meu amigo, a você, viu? E a todas as pessoas que estavam aqui conosco. E que ninguém saiba o que a gente fez por aí na vida já. Grande abraço, gente. Tudo de bom. Grande abraço, meu amigo. Tchau.